Olá, meninos. A matéria da AV1 da segunda etapa será que vai cair, na prova, distribuição eletrônica e tabela periódica. Vamos ver o que será cobrado em relação à distribuição eletrônica. Vocês têm que construir o diagrama, tem que saber construir ele, que é numerar de 1 a 7, de 2 a 7, de 3 a 6, 4 e 5. Depois que vocês numerarem, a primeira coluna toda é S2, a segunda P6, a terceira D10 e a última F14. Como que coloca as setinhas? É na diagonal. Só você riscar na diagonal. E por quê? Porque a gente tem que começar do início da seta até o final, do início até o final, do início até o final, até dar a quantidade de elétrons que eu tiver que distribuir. O que quer dizer, esses numerozinhos, 1S2, 2S2, 2P6. O número na frente indica o nível ou camada. O expoente é o número de elétrons. E a letrinha, que pode ser S, P, D ou F, o subnível. Então, aqui, eu tenho essa distribuição eletrônica aqui, 1S2, 2S2, eu segui a seta. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Pode ter no máximo o valor do expoente, tá? Não pode ter mais, não poderia ser 7 no P, como não poderia ser 11 no D. E aí a gente pode pôr menos. Aí eu coloquei algumas questões aqui que podem ajudar vocês a estudarem. Qual o número de camadas ou níveis? É só vocês olharem o maior número que tem na frente, que no caso dessa distribuição é o 4. Então, qual o número de camadas ou níveis? 4 camadas, que seria a camada K, a L, a M e a N. A camada 1 é a K, a 2, L, a 3, M, e assim sucessivamente até dar as 7 camadas. Qual o subnível mais energético? O subnível mais energético é o último subnível mais energético. Quantos elétrons tem nele? 5. O subnível mais energético é o 4. O 4P, e a quantidade de elétrons que tem nesse subnível mais energético é 5. Então, qual o subnível mais energético? O 4P5. Então, quantos elétrons tem nesse subnível mais energético? 5 elétrons. Qual a camada ou nível de valência? A camada ou nível de valência é a última. Então, a última camada que eu tenho nessa distribuição eletrônica é a quarta. Então, a camada é a N ou quarto nível, Porque que é a N? K, L, M, N. A N é a quarta. E aí, é interessante prestar atenção, porque se terminasse no 3D, continuaria sendo a última camada, a quarta. O 3D10 seria o último subnível, o mais energético. Um átomo tem valência 4s2, 4p1. Qual o seu número atômico? É só fazer a distribuição eletrônica até chegar no 4p1, porque a valência, ele está te dando a última camada. Então, a gente ia fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1, 4p1. Então, eu tenho 10, 20, 30, 31. Então, eu tenho 31 elétrons. Não falou que é um íon, então o número atômico também é 31. Número de prótons também é 31. Também é 31. Se perguntasse qual que é a família, quantidade de elétrons da última, é da 3 ou 13, 3A ou 13. 3A
ou 13, porque quando termina em S ou P é A e quando termina em D ou F é B. Então, A são os representativos. Então, a família desse elemento aqui seria 3A ou 13. Qual que é o período? O quarto. Período é sempre o maior nível, tá? Qual a distribuição eletrônica do íon Na+2311? O número atômico dele é 11, mas o número de elétrons é, se tem um mais, eu subtraio. Então, 11 menos 1, 10. Fazer distribuição eletrônica até dar 10. Tá? Então, esse átomo tem 10 elétrons, ele está no segundo período, e 6 mais 2, 8. Esse átomo aqui, para me saber, né, a família, dá para me saber o segundo período, e como ele é um íon, para me saber a família dele, eu tinha que fazer do 11. Por quê? Porque o período e a família é localizado com o átomo neutro. Então, se a gente distribuísse 11 aqui, ia dar 3s1. Então,